Prosseguindo com o estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos com o módulo 7, o processo da desencarnação em nossas vidas, e no nosso encontro de hoje nós trabalharemos o item morte, desencarnação e vida espiritual de espíritos felizes. O objetivo deste encontro é refletir sobre como acontece o processo da morte, da desencarnação e da vida espiritual de pessoas que realizaram o bem no limite de suas forças. Recordando no primeiro módulo, no primeiro encontro deste módulo, nós trabalhamos que existem duas classes de morte e desencarnação. A morte das pessoas que realizam o bem no limite das forças e que acontece simultaneamente com a própria desencarnação, e as pessoas se encontram nessa situação em um momento muito feliz. As pessoas que, ao invés de realizar o bem no limite das forças, agem com neutralidade, não realizando o bem, mas também não realizando o mal, mas também não realizando o bem, ou realizando um bem parcial, como nós vimos nos espíritos de condição mediana, e como nós vimos nos espíritos sofredores, aqueles que não realizam o bem, e alguns até fazem o mal ativo e outros o mal passivo, que ao morrerem vão se encontrar na amargura da própria realidade que cultuaram durante a existência. Então é muito importante refletir. Nós estamos concluindo agora trabalhando com os espíritos felizes, porque esses são os que exemplificam a realização do bem no limite das forças. Como é agir como esses espíritos e como será a nossa desencarnação se agirmos assim. Vamos começar com a nossa meditação inicial, fechando os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, transitoriamente encarnado em um corpo físico, que deverá um dia retornar à dimensão espiritual. Como é para você pensar na morte do seu corpo físico e na sua desencarnação? Como você sente essa realidade? Deixe seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para a nossa reflexão doutrinária.
Estudaremos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Hoje, o caso do Sr. Joubart. Joubart, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Bessay-Haute-Marne e falecido em Bruxelas de apoplexia fulminante a 27 de outubro de 1861, com 69 anos de idade. O Sr. Joubart era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, espontaneamente deu a seguinte comunicação: aqui estou eu, a quem ias evocar, manifestando-me por este médium, que até agora tenho solicitado baldamente. Antes de tudo, desejo descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu senti apenas um como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois o tumulto serenou, eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Vejamos que o Joubart faz uma descrição muito interessante aqui. Que outra experiência que é muito parecida com essa aqui que ele relata, que a própria ciência tem desenvolvido? As experiências de quase morte, exatamente idêntica às descrições que acontecem nas experiências de quase morte. A pessoa lembra de toda a sua vida, ela passa em revista a vida toda em questões de minutos, com todos os detalhes daquilo que ela viveu. No caso da experiência de quase morte, o espírito retoma o corpo porque não havia chegado o termo da sua jornada. No caso aqui da evocação que Kardec fez como uma experiência científica à época para exatamente investigar o fenômeno da morte e da desencarnação. Como que se chama esse momento aqui para o espírito? Nós já estudamos aqui. Como que é um termo que Jesus usa, na verdade? Esse é o juízo final, né? É aquele momento que vai acontecer na vida de todos nós, em que nós, por uma questão de uma lei divina, passamos toda a nossa existência em revista. Para que serve esse momento? A avaliação de como o espírito viveu. Para que serve essa avaliação? Vejamos que todo fenômeno criado por Deus tem um objetivo lógico. Não é simplesmente para o espírito sorrir ou chorar, que Deus criou esse mecanismo. Exatamente, para que o espírito faça uma avaliação e tome consciência dos atos. Que tipo de atos? Se ele agiu de que forma? São duas formas possíveis. Se ele agiu conforme o bem, no limite das forças, ou
se ele negligenciou esse bem, agindo no mal passivo ou no mal ativo, ou ambos. Agir no limite das forças é agir de conformidade com o quê? Com as leis divinas da consciência. Quando nós agimos em conformidade às leis, nós estamos no movimento do bem. Quando nós contrariamos as leis, nós vamos proceder mal. E nesse instante, que é muito, muito significativo para o espírito, ele faz uma avaliação. Tem como essa avaliação ser tendenciosa? Por que não? Existe uma questão muito significativa aí. O que é a consciência? A consciência são as leis de Deus dentro de nós, é o divino mais sagrado que existe em nós. É possível corromper o divino em nós? Exatamente por isso, o tribunal da consciência é incorruptível. Incorruptível. Pode-se corromper qualquer tribunal terrestre. Dependendo das pessoas que estão ali, elas se corrompem, às vezes por ninharias, outras vezes com somas muito bem remuneradas. Agora, o tribunal da consciência é incorruptível. Então, nós vamos passar em revista, como ele diz aqui, toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória, sem justificativas. Mas por que naquela hora aconteceu aquilo e aí... O que não há espaço nesse momento? Nenhum espaço. Para o auto-engano. As máscaras que o Heitor falou tem a ver com o auto-engano. Enquanto nós estamos no corpo, nós queremos justificar determinadas práticas por meio do auto-engano. Nesse momento não há espaço para o auto-engano. Ou é, ou não é. Não existe meio cumprimento das leis divinas e meio descumprimento. Ou é, ou não é. Faz sentido isso, gente? Muito importante esse momento para o espírito imortal. Fala. Então, boa pergunta. Por que as leis propelem o indivíduo a se responsabilizar pelas suas atitudes? Se ele tem a ver com... Para ele desenvolver a individuação, concorre com isso. Concorre. Que a individuação é o mecanismo em que a pessoa vai desenvolvendo as virtudes, cumprindo as leis divinas. Mas por que o ser humano é impelido a se responsabilizar, cedo ou tarde, pelos seus atos? Tem a ver com a lei da responsabilidade. Então, existem duas leis, né, que dizem respeito a isso. Quais são? Lei de liberdade e lei de responsabilidade. Nós somos livres para, durante a existência, fazermos o que nós quisermos, não somos? E tudo aquilo que nós fizermos, nós somos responsáveis. Nesse momento é o momento de que não vai ter meia responsabilidade, né? Ou é ou não é. Está tudo gravado na consciência. Por quê? A questão passa pela lei do trabalho e lei da evolução, que são as duas leis ligadas à lei de liberdade e lei de responsabilidade. Por que Deus
colocou esses mecanismos que impelem o espírito a se responsabilizar sempre. Quando ele faz mau uso do livre-arbítrio, e em vez de realizar o bem no limite das forças, faz mau uso do livre-arbítrio, esse momento vai ser um momento amargo, não vai? Mas por que ele é amargo? Para que ele possa, percebendo as consequências dos seus atos, responsabilizar-se por elas, para que naquele momento ou mais tarde, varia conforme cada espírito e o nível de cada espírito. Nós vimos que no espírito de condição mediana houve o arrependimento quase que imediato. Nos espíritos endurecidos, aqueles primeiros casos que nós estudamos, nem arrependimento ainda havia em muitos deles. E alguns até uma projeção, como se Deus fosse responsável por aquilo que eles estavam sofrendo. Mas o grande objetivo é que o espírito evolua, trabalhando em função da sua evolução. Por meio da expiação, do arrependimento, melhor dizendo, arrepender-se do erro praticado, depois expiar, extrair a pureza, voltar a conectar-se com as leis divinas, porque expiar significa retornar às leis divinas, já que ele se afastou das leis, agora ele é convidado a retornar às leis, para reparar os equívocos praticados, quando agiu contrário à lei maior, principalmente às demais leis por consequência. Quando o espírito cumpriu as leis, o que a lei de evolução e lei do trabalho convida? Diante de um trabalho bem feito, o que a lei nos convida? A se rejubilar pelo trabalho bem feito. Então, por que o espírito é feliz nesse momento? Que ele está fazendo a avaliação da sua vida. Significa que esse espírito não errou em momento algum da sua vida? Significa isso? Espírito dessa categoria ainda erra. Nós não estamos falando de espírito puro, desencarnando. É de espíritos em evolução. O que significa um espírito que nesse momento está feliz? E qual que é a tarefa do espírito? Em parte não, no caso do espírito feliz, ele cumpriu todo o seu programa existencial e o seu propósito existencial. Nós vimos no módulo anterior o significado da reencarnação, da lei da reencarnação em nossas vidas. Então, quando ele cumpre o propósito, o programa, ele é um espírito completista, não é? De uma linguagem mais de André Luiz, do livro Nosso Lar. Ele completou tudo aquilo que ele havia programado. Os erros praticados foram utilizados todos com que objetivo? De aprendizado. Então, todo erro praticado foi utilizado para que o espírito aprendesse e se tornasse melhor. Então, dentro da lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei do trabalho e lei de evolução ou de progresso, como que o espírito está diante dessas 4 leis? Está em paz, em harmonia com essas 4 leis. Consequentemente, com a lei de amor, justiça e caridade, ele está pleno. E aí ele vai ter o mérito de se rejubilar naquele momento com aquilo que ele realizou durante a existência. Ele não é um espírito perfeito, mas é um espírito que realizou o bem no limite das forças. Isso que é o sentido maior de realizar o bem no limite das forças.
Porque quando nós colocamos esse conceito, que está na questão 642 do Livro dos Espíritos, muita gente acha que é uma coisa extraordinária, o bem no limite das forças. Não, é muito para mim, eu dou conta de um pouquinho. Esse bem no limite das forças. O bem no limite das forças é você utilizar da lei de liberdade, da lei de responsabilidade, da lei do trabalho, da lei de evolução, para realizar o seu programa existencial e o seu propósito existencial. Não é nada fora do comum. Porque se fosse fora do comum, os mentores não programariam para a nossa vida determinadas situações. Aliás, eles que nos dosam muito a empolgação. Quando nós estamos no mundo espiritual, a literatura espírita tem vários exemplos, que eles falam, olha, menos, você ainda não tem condições de fazer tudo isso. E eles colocam aquilo que nós, na medida do que nós podemos realizar. E nós chegamos aqui, aí o que está acontecendo? O que acontece? Preguiça moral. Aí nós vamos ou fazer o mal ativo ou o mal passivo, devido à preguiça moral, que é os casos que nós estudamos até agora, que não estavam felizes. Mesmo aqueles de condições medianas, deixaram coisas para trás, deixaram a desejar muitas situações da vida deles. E aí, na dimensão espiritual, não tinham como se sentir felizes, porque na hora desse balanço, o que acontece? Depende, né? Depende da falta. Se for uma falta pequena, o espírito vai entrar em remorso? Será que ele vai entrar em sofrimento necessariamente? Ou ele é convidado a sentir a dor de ter agido dessa forma ou não ter agido? O sofrimento é opcional sempre, é rebeldia em cima da dor. Então ele vai ser convidado a se arrepender e a se expiar, a retomar a lei e, numa próxima existência, reparar aquilo que ele não fez. É assim que funcionam as leis divinas. Desencarnou, o que tinha a ser feito, foi feito. O que tinha a ser feito e não foi feito, não foi feito. É esse momento do espírito. E aí, no caso do Jobar, o que acontece? Como ele agiu de forma justa, o corpo tombou e ele estava livre. O corpo inerte. Vejamos que é o primeiro caso que nós estudamos muitos casos aqui nesse módulo do nosso estudo reflexivo. Foi o primeiro caso que o corpo estava ali e ele não sentia nenhuma atração pelo corpo. Nem nada que o prendia ao corpo. Por quê? Porque ele agiu justamente. Meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que eu me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não. Eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que de vós me lembrasse, irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Vejamos que ele coloca aqui claramente a condição dele. Então, isso é muito importante para nós. Por quê? Veja, ele estava totalmente desprendido do corpo, então, ele, em vez de sentir o mal-estar, todos os outros casos, inclusive os espíritos de condição mediana que nós estudamos nos encontros anteriores, sentiam algum mal-estar. Até outros que nós estudamos que sentiam os vermes corroendo os próprios corpos. Esse aqui não. Ele sente um prazer enorme,
sem o peso do corpo. Sente alegria pela volitação no espaço. Agora, o que ele diz aqui muito claramente, que é uma reflexão muito profunda para nós? Que ele se sente aprendiz da vida e que ele continuará em aprendizado, né? Ele se sente aprendiz da vida e então ele não é um espírito de alta envergadura que se tornou um bem-aventurado, como a gente imagina. Não, ele fez o bem, então ele é um espírito, já não é mais um espírito em condição mediana, porque ele não é um espírito neutro. É um espírito já na categoria dos espíritos de benévolos para cima, que já realiza o bem pelo prazer de realizar o bem, e não tem nada que deixou para trás. Como que André Luiz chama desse tipo de espírito, da desencarnação deles? Completista. Então esse é um exemplo, numa linguagem mais moderna, de um completista, que completou tudo aquilo que havia para aprender. Ainda muita coisa a aprender, mas essas coisas para as próximas existências. Porque o espírito não é convidado a realizar tudo numa existência só. Realizar o bem no limite das forças é isso, é fazer o máximo que nós podemos dentro do programa e do propósito existenciais. Porque muitas vezes nós ficamos nessa ilusão, já que eu não vou fazer mesmo, então já começo a dar uma aliviada, entre aspas, né, para chorar depois. Não é por aí, né? É fazer os esforços de aprender, porque a nossa consciência não pedirá de nós perfeição nesse momento. O que ela pedirá? O que a consciência, nessa revista que ela faz, ela pede de nós? Todos os esforços realizados no limite das forças. Não além das forças, no limite das forças. Então, os esforços é que a consciência vai... Eu fiz realmente tudo que eu podia aprender, eu aprendi. Tudo que estava no meu programa de aprender, de realizar, eu aprendi. Eu realizei. Isso tem a ver com grandes feitos fora de nós ou os feitos na medida certa dentro de nós? Tem a ver com os feitos na medida certa dentro de nós. Pode ser até uma encarnação obscura do ponto de vista material. Obscura no sentido de que ninguém dá nada para aquela encarnação. Pode ser um lavrador lá no meio do mato, que ninguém notou a presença dele do ponto de vista objetivo do termo. Mas dentro de si, ele realizou aquilo que era para realizar. No caso do Jobard, era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, um companheiro de Kardec da primeira hora, era o diretor de um museu importante, mas não necessariamente. Isso que não foi isso que concorreu para que ele estivesse assim nesse momento. Foi realizar o bem dentro de si mesmo. Perguntas? Continuemos a reflexão. Quereis saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro andante da verdade neste mundo, tal como foi no vosso. Então, o que Jobard está descrevendo aqui, gente? Como é a desencarnação de uma pessoa justa? Do ponto de vista fisiológico, nós acabamos de ver.
imediatamente o corpo está ali inerte e o espírito totalmente livre fora do corpo. E, claro que tem a perturbação que pode demorar horas ou nem existir, dependendo da evolução do espírito. Mas o que acontece logo em seguida? Todos os afetos do espírito vão estar ali o recebendo, nessa nova vida. Então a alegria não se dá apenas por ele, com ele mesmo. Se dá pela recepção que ele tem naquele momento. Uma recepção de todos os amigos, todos os irmãos que compartilharam os trabalhos, afetos, familiares ou não, amigos, que já precederam na desencarnação, vão recebê-lo naquele momento. Deve ser um momento muito feliz, né, para o espírito que conquistou essa condição. Quando estáveis na terra, recomendaste-nos para vos evocarmos, e ora o fazemos. Aquela primeira comunicação foi espontânea, essa já é a primeira evocação. Não só para satisfazer aquele desejo, como para testemunhar-vos ainda uma vez a nossa sincera simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo que hoje habitais. Dar-nos-emos por felizes se houverdes por bem responder às nossas perguntas. Presentemente, o que mais se impõe é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela, tão só pelo que ouço, o que é já um enorme progresso. Aqui ele está falando da simpatia de Allan Kardec por ele, dos amigos encarnados que ele ainda tinha no mundo. Para fixarmos ideias e não divagar, principiamos por perguntar em que lugar vos achais aqui e como veríamos se tal coisa nos fosse facultada. Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobar que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua forma mortal. Então aqui dentro do princípio científico de Kardec, ele fazia muitas perguntas aos espíritos que ele já sabia a resposta. Mas qual que era o objetivo dele? A instrução para a posteridade. Ele sabia a resposta, mas nós não sabíamos. A humanidade da época não sabia. Então, uma outra comunicação do senhor Sanson, que também era membro da Sociedade Espírita de Paris, Kardec pergunta se ele tem cabeça, se ele tem braços, se ele tem mãos, se ele tem os órgãos que o ser humano no corpo tem. Porque naquela época o que se acreditava? Até hoje muita gente acredita nisso. Que o espírito é o quê? Uma fumacinha, um fantasminha, né, com aquele lençolzinho, tipo daquele desenho do fantasminha, camarada, né, Gasparzinho, sem forma, só assim os contornos, né? Ou então com aquele lençolzinho que fica só com os olhos assim, né? Tem muita gente que ainda acredita que o espírito é isso, até hoje. Na época de Kardec, a ignorância era maior ainda do que hoje. Então essas perguntas que ele faz é com esse objetivo de nós entendermos exatamente como é o espírito, né, com base no seu perispírito, com toda a questão da forma humana. Por isso ele faz essa pergunta aqui ao Jobar. Da mesma forma que ele era quando encarnado, ele está agora na dimensão espiritual, com a diferença de que com um corpo muito mais sutil, fluídico que o outro, carnal. Podeis tornar-vos visível? No caso contrário, qual a dificuldade?
A disposição que vos diz respeito é que é toda pessoal. Um médio vidente ver-me-ia e os outros não. Então aqui Kardec pergunta, a pergunta qual a intenção que ela tinha? Se ele pode aparecer para qualquer um a hora que ele quiser. Isso é possível? Somente aos médios videntes e nem todos os médios videntes e nem todo momento. Né? Porque para que ele se tornasse visível para todo mundo, haveria necessidade de um médio de efeitos físicos. A questão é muito mais complexa do que para o médio vidente. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos? Aqueles, pois, que em tais condições vos viram, poderão supor que aí estás tal qual eres então, visto que aí não estás com o corpo material de outrora, estás, no entanto, com o corpo fluídico de agora e com a mesma forma. Se vos não vemos com os olhos do corpo, vemos-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis pela escrita, com auxílio de um médium. Assim, as nossas relações de forma alguma se romperam com a vossa morte, e podemos entretê-las tão fácil e completamente como outrora. É assim precisamente que se passam as coisas? Vejamos que Kardec faz aqui um resumo de como que o espírito pode estar. Ele tinha um lugar reservado ali na Sociedade Espírita de Paris, já que ele era um membro, o presidente honorário, inclusive, e tinha um lugar reservado para ele. Como que ele estava ali? Da mesma forma como ele fazia quando encarnado? Aí vejamos a resposta. Sim, e há muito que o sabeis. Ocuparei este lugar muitas vezes, e mesmo sem o saberdes, uma vez que o meu espírito habitará entre vós. Então aqui ele revela, exatamente que ele continuava participando da Sociedade Espírita de Paris, como quando ele estava encarnado. E a única diferença que na cadeira dele poderia sentar outra pessoa também, no mesmo lugar que ele. Uma boa reflexão que o A faz aqui, a questão dele ser um membro atuante da Sociedade Espírita de Paris, que realizou o bem no limite das forças, como um membro atuante da Sociedade Espírita de Paris, que realizou o bem no limite das forças, desencarnado, ele continua da mesma forma realizando o bem e convivendo com todas as pessoas que eram caras a ele, e realizando o trabalho já num outro nível, que é o trabalho na dimensão espiritual, de onde provém todo o conteúdo que se trabalha no movimento espírita na dimensão física. É o que acontece com toda pessoa que adquire esse mérito mediante o esforço que realiza enquanto estava encarnado. Então, isso que o Afro pergunta, ele questiona, quando as pessoas se perguntam, será que meu parente, fulano de tal, ou tal trabalhador, poderá estar aqui conosco? Depende de como essa pessoa se conduziu frente à vida. Se ela se conduziu da forma como Jobar, realizando o bem no limite das forças, é certeza que ela estará entre nós. Como ele diz aqui, o meu espírito habitará entre vós. Porque é a certeza dele continuar no trabalho do bem, já num outro nível de trabalho. Da mesma forma, os nossos familiares. Nós teremos a presença dos nossos familiares em ocasiões especiais, específicas na nossa vida? Sim, desde que eles tenham construído o mérito para isso. Porque muitas vezes, em vez deles terem condições de nos visitar,
eles poderão estar na condição daqueles que são necessitados de auxílio e não de auxiliar, né? Que é os exemplos que nós vimos nos encontros anteriores. Alguma coisa o espírito necessitava de auxílio, desde o auxílio parcial, como o espírito de condição mediana, até os auxílios totais, como os outros espíritos nas condições mais sofridas. Nota: chamamos a atenção para esta última frase: o meu espírito habitará entre vós, que neste caso não é uma simples figura, porém realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só em pensamento, mas pessoalmente, com seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Então aqui Kardec faz o comentário em cima disso que nós acabamos de refletir. Não é uma simples figura, é uma realidade do espírito. Aqui nós, nesse ambiente, tem muitos espíritos desencarnados. Aliás, a maior plateia é de espíritos desencarnados e não de encarnados. Não só na plateia, mas auxiliando e tudo mais. Na verdade, qualquer um no sentido, até o espírito sofredor pode estar entre nós, até um perturbador. Agora, achar-se totalmente consciente de como está e por que está, somente espíritos dessa categoria para cima. Um espírito tanto pode conseguir temente habitar entre nós depois de morto, como quando vivo, ou por outra, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir livre e voluntariamente. Deste modo, temos uma multidão de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. E a estes últimos que se aplica esta frase: eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim: eles nos assistem, inspiram e protegem. É o que o Afro acabou de comentar, né? Somente os espíritos já de uma certa envergadura que vão ser atraídos por afeição e para auxiliar. Os demais estão, mas às vezes nem sabem que estão desencarnados, que estão mortos, né? Porque desencarnados ainda não estão realmente, mas não sabem que estão fora do corpo físico e que muitas vezes ficam até vampirizando familiares, pessoas outras, por não saberem da sua real condição. Nós vimos um caso desse tipo nos encontros anteriores. Não há muito que encarnado vos sentáveis neste mesmo lugar. As condições em que ora o fazeis parecer-vos-ão estranhas? Qual o efeito da mudança de estado? Aqui novamente Kardec fazendo perguntas investigativas para saber como que o espírito é espírito, né? O espírito desencarnado. De modo algum se me afiguram estranhas condições, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez perfeita, para não deixar irresolutas quaisquer questões que encare. Então vejamos, se nós estamos, com a ajuda dos nossos mentores, aprendendo a pensar como espírito imortal, imagine um espírito dessa categoria vivendo a realidade imortal. Então, a realidade física que ele acabou de estar, de participar, não lhe é de forma nenhuma estranha, né? Ao contrário, a dimensão espiritual para muitos de nós que ainda é estranha, pela pouca habitualidade que nós temos de estar na dimensão espiritual. Dependendo da pessoa sensualista, muitos espíritos reencarnam e desencarnam sem saber que condições estão. É tal o nível de ausência de lucidez que eles ainda estão. Diferente do Jobbar, que ele fala aqui. Eles, como espírito desencarnado, goza de lucidez perfeita. Então, aquela lucidez espiritual que é uma virtude de conquista.
Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência? Experimentais qualquer mudança a este respeito, comparando as situações presente e passada? Vejamos a resposta dela. Kardec aqui pergunta sobre as existências anteriores do Jobá. Recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado. Por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. O que ele está dizendo aqui, gente? Pela primeira vez, ele desencarna e morre e desencarna ao mesmo tempo, né? Pela primeira vez, ele agia como um espírito completista, que se tornou, que desencarnou e permaneceu lúcido na dimensão espiritual. Veja que, comparando com as existências anteriores, ele se sente, sinto-me melhorado, e as precedentes existências, ele se sentia perturbado. Então, vejamos que o espírito ele vai evoluindo de acordo com as suas possibilidades, do seu esforço, não que ele não pudesse ter realizado o mesmo esforço nas encarnações anteriores. O fato dele não ter realizado o gerou aprendizado, e nessa que ele acabava de deixar, ele havia melhorado o suficiente para estar feliz. O que nós vimos no nosso... A Eumildo pergunta da questão das faltas terrenas. Só me apercebia das faltas terrenas. O que nós vimos nos casos do espírito de condição mediana para baixo? O que acontece com esse espírito? Veja, no exemplo que nós vimos no nosso encontro anterior, daquela senhora, que relativamente falando foi uma pessoa boa, mas a falta dela, o que aconteceu com a falta dela? Que era o apego aos filhos e um desprezo pela mãe. O que gerou para ela? Ela, na dimensão espiritual, como que ela se portava? O que ficou realçado? A falta cometida. Por que fica realçado nesse instante a falta cometida, Romildo? Para o espírito são as faltas ali que ficam realçadas. É diferente de um de nós que estamos no corpo, estamos aqui para fazer esforço de nos libertar dos sentimentos menos felizes e trabalhamos para que evitemos de todas as formas o sentimento de culpa. Por quê? Qual é o grande objetivo da reencarnação? Tem a ver com uma lei, que é uma lei para nos proteger de nós mesmos. Vamos lembrar dessa lei. A lei do esquecimento, exatamente. Muito bom, Leopoldo. É a lei do esquecimento. Então nós estamos encarnados, nós esquecemos o passado, para quê? Para nos renovarmos. Quando nós voltamos para a dimensão espiritual, o que acontece? Gradualmente, vai dependendo do espírito, nós vamos lembrar do passado. Para quê? Para fazer avaliações isentas de auto-engano. Por isso que fica reforçado as faltas, que não necessariamente que tem a ver com remorso, são faltas. Faltas é o que do ponto de vista profundo? Todo ato que diz respeito ao quê? Contra as leis divinas, especialmente que lei, Heitor? A lei de amor, justiça e caridade. Então, tudo que é contra a lei de amor, justiça e caridade é uma falta. Quando o espírito está encarnado, qual que é o grande objetivo dele?
esquecer as faltas do passado para o quê? Para retornar à casa do Pai, retornar às leis de onde ele se afastou no passado. Por isso ele esquece momentaneamente o passado, para que, com base no seu esforço, ele possa fazer o quê? Agir com amor, justiça e caridade com ele mesmo. Ao chegar na dimensão espiritual, ele necessita fazer uma avaliação. No caso do Jobbar, que avaliação que ele faz? Que ele se melhorou e que aquelas faltas terrenas, o que ele tinha feito? Reparado. Ele arrependeu-se, expiou e reparou. Não é o que nós estamos sendo convidados a fazer aqui no corpo? Veja, nós estamos estudando desde o primeiro encontro que nós vamos ter a desencarnação da forma como nós tivemos a reencarnação. Então, se nós utilizamos do nosso esforço, do limite das forças, para expiar e reparar as nossas faltas terrenas, quando nós voltarmos para a dimensão espiritual, como que nós vamos lembrar delas? Com pesar ou com júbilo? Com júbilo. Veja, recordo-me das existências anteriores e sinto-me melhorado, por isso que me identifico com o que vejo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só me apercebia das faltas terrenas. Agora ele lembra das faltas terrenas, mas a sua consciência está em paz. Não é o que nós somos convidados a construir aqui? Em vez de ficar nos culpando, nós somos convidados a pacificar a nossa consciência, realizando esforços de reparação dos nossos débitos. Lembrai-vos da penúltima encarnação, da que precedeu a do Senhor Jobbar? Resposta: se me lembro. Fui um operário mecânico, acossado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Como Jobbar, realizei os sonhos do pobre operário e dou graças a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta e cuja semente depositara em meu cérebro. Então vejamos que ele, na penúltima reencarnação, ele queria realizar-se pela arte, mas como era pobre, um operário mecânico, nem pobre, era miserável, ele não pôde fazer isso. Na encarnação posterior, o germe que já havia germinou e deu frutos. O A faz uma reflexão importante aqui na frente da questão de que o espírito, as encarnações são solidárias, porque o espírito é um só, que entra no corpo e sai do corpo. Aqui na fala do Sr. Jobbar fica muito claro, que ele na última existência estava realizando ações que começaram lá na outra existência e que ele completou na reencarnação seguinte. Então, aqueles de nós que, quando estivermos na dimensão espiritual e nós não nos sentirmos completistas, se já estivermos pelo menos em condição mediana, poderemos já nos rejubilar também da possibilidade de continuidade no futuro, como os espíritos de condição mediana que nós estudamos. Eles não eram infelizes, tinham algumas faltas que estavam pesando, mas não eram infelizes. Já outros que realizam mal ou deliberado para si mesmo e para o próximo, aí sim se tornam profundamente infelizes. Mas cada existência nós estamos sendo convidados a retomar situações do passado espiritual que nós não realizamos e nos aprimorarmos continuamente.
Já vos tendes comunicado em outra parte, muito interessante essa questão aqui. Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares um espírito tomou-me o nome. Algumas vezes estava eu perto dele, sem que pudesse comunicar-me diretamente. Tão recente a minha morte que participo ainda de certas influências terrestres. E é preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Em breve operarei incondicionalmente, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. O que ele está falando aqui, gente? Processos de mistificação. Ele é um companheiro muito conhecido na Sociedade Espírita de Paris, a ponto de ser presidente honorário. Morava num outro país, né, na Bruxelas, na Bélgica. É um país que faz fronteira com a França, mas é um pouco distante de Paris. Naquela época as comunicações não eram como é hoje. E o que aconteceu? Ele desencarnou, começou a pipocar mensagens do Jobar, que não eram dele, né? Eram um espírito tomando o nome dele para se comunicar. Vemos que o processo da mistificação, na época de Kardec e até hoje, é uma chaga dentro do movimento espírita, por ausência de discernimento de muita gente. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Eis o que comigo se tem passado em muitos casos. Asseguro-vos que logo após o desprendimento, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium predileto. Então ele na época havia o hábito da evocação. Ele era evocado por toda parte e sempre tinha um espírito que se apossava da pessoa dele para mistificar. O Afro lembra o caso aqui, né, de mesmo espíritos médios já consagrados, médios que já têm uma habitualidade de receber. Ele mesmo fala que ele tentou comunicar por um médium debalde várias vezes, né? No início da comunicação dele, ele fala disso. Porque não é só o espírito querer se comunicar, é preciso afinidade com o médium e todo um processo. Quando nós temos o hábito de evocar os espíritos, ou mesmo sem evocação direta, mas acreditar no espírito à primeira vista, sem fazer análise das comunicações, pode gerar processos de mistificação muito sérios para aqueles que assim procedem. Se a mistificação tem a ver com a preguiça moral do médium, sim. Na verdade, é do grupo todo, né? Não é só do médium especificamente, mas do grupo que aquele médium faz parte. De muita credulidade, sem reflexões sobre aquilo que se acredita. Vedes os espíritos que aqui estão conosco? Vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade pairando no espaço. Depois ainda uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos disputam as garras do erro. Olha que fala, né? Belíssima a resposta dele. Então vejamos, Lázaro e Erasto quem são? São espíritos muito conhecidos, né? Lázaro tem 3 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo que são verdadeiras joias de ensinamentos. Sobre o amor, sobre o dever e sobre a afabilidade e doçura. Erasto tem várias comunicações dele no Livro dos Médiuns, inclusive aquela célebre frase: é preferível rejeitar uma única 10 verdades do que aceitar uma única mentira, né? E aqui ele também fala, o espírito de verdade pairando no espaço.
Essa resposta mostra uma questão que ainda é polêmica dentro do movimento espírita. Que questão é essa? Sobre quem é e que mais, Heitor? Há uma polêmica que diz que o Espírito de verdade é uma falange, não é uma entidade, né, circunscrita. Aqui ele coloca muito claro, o Espírito de verdade pairando no espaço. Por que o Espírito de verdade pairava no espaço? Quem é o Espírito de verdade? É Jesus. E Jesus, como o Espírito crístico com capacidade de ubiquidade, o que ele precisava? De estar juntinho do médium para escrever? Ou ele transmitia o seu pensamento mesmo a uma certa distância? Ele transmitia o pensamento a uma certa distância. Então as comunicações do Espírito de verdade, do Cristo, não precisava de estar com a matéria grosseira, como muita gente fala. Não, ele não podia comunicar porque a matéria é muito grosseira para captar. Kardec fala em O Livro dos Médiuns, muito pelo contrário, que o espírito nessa condição ele pode se comunicar sim. Em situações especiais ele se comunica a partir da próprio pensamento, né? E claro, um médium moralizado. Um espírito dessa categoria, da categoria do espírito crístico, não vai se comunicar por um médium não moralizado. O médium da Sociedade Espírita de Paris eram, com algumas exceções que Kardec coloca, bastante moralizados. Se ele precisa conectar perispírito, sim, há uma emanação fluídica via perispírito. Se não houver, não há comunicação mediúnica. Mas não necessariamente que ele precisa estar, como as pessoas dizem, né, entrar no corpo do médium, que isso é ignorância de como funciona o fenômeno mediúnico. O espírito não entra no corpo do médium em hipótese alguma, né? Seja que categoria for. Quando encarnado, compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unido. Sois ainda da mesma opinião? Resposta: é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve a sua vida própria, e Deus não precisou lançar mão dessa grande desordem que seria a agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Então vejamos, o que essa resposta está querendo dizer? O senhor Jobard tinha uma crença equivocada, né? Que era da formação da Terra. As pesquisas nessa área estavam iniciando, dentro da área da geologia, mas no próprio Livro dos Espíritos já tem algumas informações que depois em A Gênese são aprofundadas. Nessa época a Gênese não tinha sido publicada ainda. Mas o que nós podemos tirar daqui no aspecto moral dessa resposta? Que mesmo no caso de um conceito equivocado, se esse conceito não afeta a moral do espírito, não vai perturbá-lo na dimensão espiritual. Faz sentido, gente? Porque aqui era um conceito equivocado do ponto de vista científico. Então ele acreditou a existência inteira. Quando chegou na dimensão espiritual, viu o erro. Simplesmente percebeu o erro e aprendeu com ele e seguiu o caminho correto, sem afetar tudo aquilo que ele fez do ponto de vista moral. A gente vê isso acontecendo de pessoas, mesmo no movimento espírita, que acreditaram em determinadas propostas falseadas, mas que evoluíram do ponto de vista moral, que fez com que essas pessoas não se perturbassem mesmo com aquela proposta falseada, porque eles fizeram o mais importante, que é a transformação interior. É o que aconteceu com Jobard. Apesar dessa verdadeira heresia científica que ele acreditava,
apesar de ser um diretor de um museu e tudo, um cientista, mas não o afetou do ponto de vista moral, né? Aquele equívoco não afeta tudo aquilo que ela produziu dentro dela mesma, né? Então a elevação moral, ela simplesmente reconhece a realidade e segue em frente, né, sem se perturbar. Admitis também que os homens pudessem cair num estado cataléptico por tempo ilimitado e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra, outra heresia científica que ele acreditava. Aí a resposta: pura ilusão da minha mente, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, porém não indeterminada. Tradições, legendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido já com as ilusões que alimentaram o meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Vejamos o que ele diz aqui. Mesmo que ele eram heresias científicas, que ele acreditou, ele não deixa de ser alguma coisa. Ele não pesava moralmente, mas pesava do ponto de vista da intelectualidade do espírito. Por isso que ele fala, muito já tenho sofrido com as ilusões que alimentaram o meu espírito. Não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi, posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, guardara, no entanto, de sua última encarnação, o pendor para o maravilhoso e místico, hauridos nas imaginações populares. Ainda agora, pouco me tenho ocupado das questões puramente intelectuais, no sentido em que a julgais. E como poderia eu fazê-lo deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Olha que interessante essa fala. De onde vinha isso? Ele, apesar de, nessa encarnação, ser um intelectual, cientista, as tendências do lado operário, ele trazia, né, o pendor para o maravilhoso e místico. E apesar de ser um cientista, ele tinha um pé no misticismo e aí acreditou em situações equivocadas. Tem a ver com aquilo que nós falávamos agora há pouco, da solidariedade entre as encarnações. O espírito não muda num átimo de segundo, não simplesmente porque mudou de corpo, já muda. Não, as tendências que ele teve, ele traz. Para quê? Para ressignificar. No caso do Jobara, o que ele ressignificou? As tendências morais. O que ele não conseguiu? As tendências ao misticismo intelectual. Por isso que ele diz que ele tinha aprendido muito, mas tinha muito a aprender ainda. Mas como foi no aspecto moral, ele desenvolveu as virtudes que se programou para desenvolver, aquilo não pesou para ele. O Afro faz a reflexão de que faltou para o Jobara o bom senso, né? E que se ele refletisse um pouco mais sobre as leis divinas do aspecto físico, biológico e tudo, né? Porque as leis divinas, as morais não contradizem as físicas, é tudo uma somatória. As leis que elas precisam ser lógicas, ele não refletiu com lógica, apesar de moralmente ele ter seguido as leis divinas, por isso ele é um espírito feliz. O vínculo do espiritismo que vós, homens, não podeis compreender, só ele pode atrair-me a esta terra que abandono. Não direi com alegria, por ser uma impiedade, mas com profundo reconhecimento da libertação. Ele só se mantinha na crosta por causa do espiritismo, que ele passou a ser um trabalhador da Sociedade Espírita de Paris, desencarnado. Nota: quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon em fevereiro de 1862, um consórcio subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em nome do senhor Jobara, que então deu aí a tal respeito a comunicação seguinte. Então isso era muito comum, né? Os operários de Lyon, Kardec fazia visitas
aos centros espíritas e levava dinheiro para as pessoas carentes da época. E aí um sócio da sociedade deu 50 francos, 25 em nome do senhor Jobard. Vamos ver o que ele fala. Exulto e lisonjeio-me de não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Neste em que ora resido é nula a necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me compungia o infortúnio dos irmãos de Leão. O que ele fez? Ele inspirou o companheiro a doar em nome dele, já que ele não tinha como doar fisicamente falando. Intrépidos cultores da vinha do Senhor, muito deveis convencer-vos de que a caridade não é uma palavra oca, pois grandes e pequenos vos patentearam na emergência sentimentos de simpatia e fraternidade. Estás na grande via humanitária do progresso. Pois bem, praz a Deus sejais ditosos na jornada, e os espíritos amigos que vos sustento para que triunfeis afinal. Eu começo a viver espiritualmente, mas calmo, menos perturbado pelas evocações constantes que sobre mim choviam. Veja bem, aqui ele fala até do resultado das evocações, o que gerava nele, Então, mesmo o espírito dessa categoria se perturba com aquelas evocações constantes. E evocação não é simplesmente chamar o espírito para se comunicar. Quando um parente desencarna e nós ficamos o tempo todo lembrando deles, é uma evocação. E isso perturba a pessoa em vez de ajudar. Uma coisa que é importante aqui nesse texto, que nós não comentamos num texto anterior, que ele fala da solicitude dos espíritos benévolos que nos acompanham. No outro ele fala que nos arrebata das garras do mal, que nos protege das garras do mal, porque os benfeitores espirituais estão o tempo todo, com muita solicitude, nos auxiliando a focar no bem, a focar no amor, E ele coloca aqui novamente: os espíritos amigos que vos sustentem para que triunfeis afinal. Então, já trazendo para a nossa realidade, nós aqui na Federação, os que nos assistem pela internet, quantos espíritos trabalham para que nós triunfemos afinal? O senhor Jobard, nós acabamos de ver que ele teve as encarnações anteriores, ele desencarnou perturbado, porque não tinha sido realizado todo o bem que podia ter feito. Nessa ele realizou. E ele nos convida a fazer o mesmo diante da vida, a utilizar todos os esforços que nós podemos para coadjuvar as ações dos espíritos benévolos. A moda também atua sobre os espíritos, e quando Jobard em moda passar da moda, então pedirá aos seus amigos sérios que o evoquem. Aprofundaremos então questões superficialmente tratadas, e o vosso Jobard completamente transfigurado poderá ser útil como deseja de todo o coração. Aqui ele fala da moda de o evocar, que logo passaria, como tudo passa nessa situação. Passados os primeiros tempos consagrados ao alento dos seus amigos, o senhor Jobard colocou-se entre os espíritos que ativamente propugnam pela renovação social, esperando uma nova encarnação terrena para tomar parte ainda mais ativa e direta nesse movimento. Depois dessa época, ele deu à Sociedade de Paris, onde continua como cooperador, comunicações de incontestável superioridade, sem se desviar da originalidade e repente que constituíam o fundo do seu caráter, a ponto de se fazer reconhecido antes de assinar. Muito interessante, o caso do senhor Jobard. Bom, vamos fechar os olhos, fazer a nossa avaliação reflexiva. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro.
que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da morte e da desencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre como se dá o processo da morte e da desencarnação de um espírito que realizou o bem no limite das suas forças e que, pela lei da afinidade, o desprendimento desse espírito por ocasião da morte será muito rápido, porque ele se habituou a elevar os seus pensamentos por meio de práticas intelecto-morais. Como você se sente em relação a essa questão? Você tem buscado elevar os seus pensamentos por meio dessas práticas que envolvem o contato consciente com as leis divinas e a prática das virtudes? Como têm sido os seus esforços nessa direção? Você tem realizado o bem no limite das suas forças? Trabalhando a sua elevação moral? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está tendo a vida do corpo, dádiva para que você conquiste a perfeição.